Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dando continuidade ao vídeo anterior, hoje vamos falar sobre o controle bioorgânico ou controle biológico de pragas e doenças. O controle biológico ou bioorgânico de pragas e doenças é uma abordagem sustentável e ecológica que utiliza organismos vivos para reduzir ou eliminar a população de pragas e doenças em plantas e animais. Ou seja, é uma estratégia de utilizar a própria natureza para equilibrar-se, usar recursos naturais, organismos vivos da própria natureza, para combater outros organismos vivos que estão em população muito alta e acaba causando os danos colaterais. Ou seja, é buscar o equilíbrio das vidas biológicas que acaba causando algum dano quando estão em uma quantidade muito alta, buscar esse equilíbrio pela própria natureza, buscando o organismo vivo que são normalmente predadores naturais ou inibidores de outros animais, de outras substâncias vivas que causa prejuízo. Então, um predador vem onde tem uma cultura muito grande, onde tem uma grande quantidade de insetos que estão causando algum problema, os predadores naturais chegam ali e acaba diminuindo aquela população. Diminuindo aquela população, ela já não apresenta mais um risco, né? A sua capacidade de dano é reduzida a um ponto que ela não se torna mais preocupante, né? E o importante, né, é uma abordagem sustentável e ecológica, tudo que a gente está precisando, né? Essa prática tem sido cada vez mais adotada como alternativa aos métodos convencionais, que envolve o uso de produtos químicos sintéticos. Os métodos convencionais, né, que utilizam então produtos químicos sintéticos, têm vários problemas. Um deles é a poluição, são muito poluentes e acaba ficando muito caro a produção e tem danos colaterais, muitos, né, inclusive na nossa saúde. E esses produtos químicos, né, eles, além de poluir o solo, ele também acaba nos envenenando, enquanto os métodos alternativos, né, um método biológico, ele não vai trazer danos colaterais, ele só vai fazer bem, além de ser mais barato, ser uma alternativa que dura, né, a longo prazo, enquanto um sistema, uma alternativa química sintética, ela não é sustentável, não é a longo prazo, é poluente e tem que ser feita com recorrência. Existem dois principais tipos de controle biológico: o controle biológico clássico e o controle biológico aplicado. O controle biológico clássico envolve a introdução de predadores, parasitoides e patógenos específicos de uma determinada praga em uma área onde ela se tornou um problema. Esses organismos são selecionados por sua capacidade de se alimentar ou infectar a praga-alvo, reduzindo assim sua população. Esse tipo de controle requer uma pesquisa cuidadosa e a realização de estudos para garantir que os organismos introduzidos não se tornem uma nova ameaça para o ecossistema. Então, é uma alternativa, mas é uma alternativa um pouco arriscada. Ela requer muito conhecimento, muita certeza, né, do que está fazendo para que não cause danos colaterais. Então, ela é uma coisa mais complicada de fazer e deve ter um estudo e muita certeza do que você vai fazer para não causar um problema. Então, quando é detectado um prejuízo na sua lavoura por um aumento de uma determinada população de insetos ou de qualquer outro tipo de organismo vivo que está causando prejuízo, você tendo conhecimento de qual é o predador natural ou o outro organismo biológico que vai causar a inibição, que vai repelir naquele que está causando problema, que vai controlar, você vai então buscar introduzir esse organismo na sua cultura. Tem que ter muito cuidado com isso para evitar os danos colaterais. Vai que aquilo também aumente e no futuro se torna um problema também, ou um ambiente diferente pode causar algum tipo de reação, algum tipo de efeito colateral. Então tem que tomar cuidado. Apesar de ser uma coisa biológica, o risco de danos colaterais é muito menos, mas em determinadas situações pode acabar não saindo como esperado. Então é uma coisa que se fazia com muito cuidado. Controle biológico aplicado. Nesse caso, organismos benéficos já presentes na natureza são encorajados ou aumentados para controlar pragas e doenças. Isso pode ser feito através da manipulação do ambiente para favorecer os inimigos naturais das pragas ou pelo uso de iscas ou atrativos para atrair predadores ou parasitoides para as áreas infectadas. Então,
esse é uma abordagem muito mais indicada e que tem menos chances de dar problema, de dar efeitos colaterais, uma vez que você não está introduzindo uma espécie nova e que você não pode ter certeza de como ela vai se comportar. Nesse caso, você vai ajudar uma espécie já presente no ambiente. Você já pode observar, saber como ela se comporta, ela já está adaptada, ela só vai ser favorecida para que ela aumente e leve a um equilíbrio da situação. Quando você está saindo de um solo que não tem matéria orgânica e você começa a trabalhar então com matéria orgânica, você está fazendo isso. Você está dando alimentos para grande variedade de vida biológica do solo, para que ele aumenta, se alimenta, cresça e então busque um equilíbrio fazendo o controle de pragas e doenças. Quando você está trabalhando com monocultura e começa a trabalhar com a diversidade de planta, você também está fazendo isso, porque você está trazendo plantas diferentes que têm preferência diferente por fungos e bactérias e toda a vida biológica do solo e vai alimentar diferentes tipos de vida. Vai ter uma diversidade e vai buscar então um equilíbrio ecológico. Algumas das vantagens do controle biológico são redução do uso de pesticidas químicos. Isso é muito importante, porque produtos químicos, pesticida, tem sido um grande problema para nós, então está nos envenenando, né? Como o controle biológico utiliza organismos vivos como agente de controle, há uma diminuição significativa da necessidade de utilizar produtos químicos sintéticos, reduzindo assim os impactos ambientais e o risco para a saúde humana. Uma vez que os produtos químicos estão nos envenenando, fazendo muito mal para a gente, é muito importante a gente buscar uma solução ecológica. E uma vez que a gente começa no sistema ecológico, que a gente busca alternativas e que a gente começa a se introduzir e começa a cuidar e alimentar ela, cada dia ela melhora, cada dia o resultado é melhor, cada dia o solo fica melhor e cada dia menos você precisa recorrer a substâncias químicas. Então, quando a gente precisa sair de um sistema que está trabalhando com produtos químicos sintéticos para ir em direção ao orgânico, você vai aos poucos, mesmo que sendo aos poucos, é muito importante. Porque a cada dia você ganha confiança, você aprende um novo sistema e cada dia a sua terra o seu solo fica melhor, ganhando mais resistência, ganhando mais capacidade e aos poucos diminuindo a necessidade até chegar a um sistema 100% orgânico. Sustentabilidade. O controle biológico é uma prática sustentável, pois se baseia na utilização dos próprios processos naturais de regulação de população de pragas e doenças. É uma coisa extremamente sustentável, com baixo custo. Quando ele se estabiliza, o custo é quase zero, porque você está usando a própria natureza, você só está favorecendo a natureza, ajudando a natureza. A natureza é muito forte. Se você ir contra ela, vai ser muito difícil, mas se você trabalhar a favor dela, é muito bom, você tem uma ajuda muito grande. Toda a força da natureza está trabalhando ao favor dela e ela ao seu favor. Eficiência a longo prazo. Ao contrário dos pesticidas químicos, as pragas não desenvolvem resistência aos agentes de controle biológico com a mesma rapidez que torna essa abordagem mais eficaz ao longo prazo. Ou seja, quando você está utilizando produtos químicos sintéticos para controle de pragas e doenças, tanto as plantas como as pragas, as doenças, elas criam resistência a esses produtos. Então, cada vez tem que se aplicar mais, tem que aplicar mais vezes, ou uma quantidade maior, uma concentração maior, ou outros tipos de produtos químicos. E isso encarece muito a produção, além de aumentar a quantidade de contaminante naquilo que a gente vai consumir. Além de fazer muito mal para a gente, por cada dia a gente tem um produto mais forte, um produto diferente, uma molécula diferente para a gente se envenenar com aquilo. As plantas também e as pragas e doenças, elas acabam criando resistência com aquilo ali. Cada vez você tem que utilizar mais um produto diferente. E esse produto diferente, normalmente, ele é mais caro do que o anterior. Então, isso chega a um ponto que a gente trabalha e não tem mais lucro. Porque os custos com esse tipo de produto acabam consumindo toda a nossa margem de lucro. Cada situação requer uma avaliação cuidadosa das condições locais, das pragas ou doenças específicas envolvidas e das opções disponíveis para o controle efetivo e seguro. A opção melhor é sempre incentivar o que já é natural naquele local. Trazer organismos vivos de outros biomas, de outros lugares é perigoso, tem que tomar muito cuidado do que se está fazendo. Então, esse vídeo é apenas uma introdução para a gente ter ciência das possibilidades que existem e a gente buscar um conhecimento. Mas cada situação requer uma análise, uma observação para uma pessoa competente para que possa fazer uma intervenção cirúrgica. Agora, favorecer a natureza do seu lugar, trabalhar com cobertura de solo,
com matéria orgânica, com agrofloresta, com agricultura sintrópica, com a diversificação da plantação de estrado e tudo mais, isso aí não tem risco nenhum, não tem mal algum. Quanto mais diversidade de planta, mais cobertura de solo, mais adubação orgânica é melhor. Agora, a introdução ou alimentação de uma espécie específica de micro-organismo, né, de forma intencional para que ela cresça, é uma coisa se tomar cuidado e ter feito com uma certa cautela. Bom, pessoal, qualquer dúvida deixa no comentário. Por hoje é isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.